congregados em união, onde o culto ele é cristocêntrico, onde Cristo é o centro de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Fico feliz também em ver o presbítero Abelardo. Faz tempo, Abelardo, quando te vejo, hein? Dia 30 estamos lá na nossa atividade. E o reverendo Eliezer, eu falei também à igreja domingo passado de manhã. Nosso texto na mensagem nessa noite tem um tema que é a mosca no perfume. O texto está em Eclesiastes, capítulo 10. Eu vou ler o primeiro versículo. Peço-lhes o favor que se coloquem em pé para ouvirem a leitura em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Para quem não puder se colocar de pé, pode ficar sentado, não tem problema nenhum. Vou ler apenas o versículo primeiro, gostaria que os irmãos acompanhassem na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: qual a mosca morta faz unguento de do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultício. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, no texto lido a compreender a Tua vontade na nossa vida. E no final, Senhor, se for de Teu agrado, que saiamos daqui nessa noite mais comprometidos com as coisas do Teu reino. Permita a Deus que as palavras que saiam da minha boca sejam para direcionar o irmão, conforme o Teu querer e não como o meu. Me use, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, parece que o perfume é uma das artes tão antigas quanto a humanidade. Muitas pessoas dizem assim, olha, mas o que importa é a beleza interior. E, na verdade, a gente teria que se preocupar com o nosso interior, o bom cheiro interior, mas nós devemos mais se preocupar, às vezes, com o aspecto externo. Mas parece, meus irmãos, que o próprio Deus, Ele gosta de perfume. Pelo menos quando nós lemos, achei 2 textos na Bíblia, em Gênesis, se o nosso irmão puder publicar aí, Gênesis 8, 21, nós encontramos a seguinte declaração: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra. Também em Êxodo, nós vamos ver os preparativos para a festa do tabernáculo. Êxodo 30, 25 agora, por favor. Êxodo 30, 25. Diz assim a palavra de Deus: disso farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Meus irmãos, Deus também, Ele colocou na natureza o perfume. Coisa bonita, flores cheirosas. E uma das coisas que nós mais assim admiramos, que nós fizemos questão, foi plantar eucaliptos. Tem um determinado citrodora que produz aquele cheiro de eucalipto, rosas, ou mesmo quando você vai numa perfumaria comprar um perfume, você escolhe um perfume conforme aquilo que você gosta, que o seu odor prefere. Deus também colocou nas fêmeas, na época do cio, elas exalam um perfume para atrair o macho. Cães e gatos reservam seu território com cheiro de urina. Meus irmãos, o mau cheiro, ele desagrada. Já tiveram a oportunidade de fazer uma viagem longa de ônibus com alguém que esqueceu de tomar banho? Cruel. O bom cheiro agrada. O nosso texto diz isso, de uma arte antiga em Israel. O perfumista, ele está lá com o seu tacho de perfume, fazendo o perfume. O perfume precisa de um tempo para ser curado. O perfumista sai, cai uma pequena mosca
vasilhame de perfume e estraga todo o perfume. Uma coisa tão pequena cai em algo tão grande, maior, e acaba com todo o odor. E na realidade, na verdade, é a decomposição da mosca que faz com que o perfume perca o seu efeito. Interessante. Mas vocês entenderam? Dá para perceber o que está por trás do texto? O pequeno estraga o grande. O menor acaba com o maior. O desagradável extingue o agradável. É o problema da mosca no perfume. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, conversando comigo mesmo, e quantas vezes nós temos moscas no nosso perfume. Quantos grupos são seriamente prejudicados por uma pequenina mosca que cai num recipiente de perfume. E quantas vidas também, meus irmãos, são arruinadas porque uma pequena mosca, ela pousa sobre aquele perfume e acaba com ele para sempre. Então eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite 3 ideias, rapidamente, com base nisso do que nós estamos conversando nessa introdução da nossa mensagem. Eu queria compartilhar com os irmãos 3 ideias, simples. A primeira ideia é o poder das pequenas coisas que não prestam. O poder das pequenas coisas que não prestam. Quem é que presta atenção numa mosca morta? Um animal grande, de grande porte, como um boi, um cavalo, na beira da estrada, chama atenção, mas uma mosca morta não chama atenção. Quem presta atenção? Mas só que esta pequena mosca, dentro de um vasilhame de perfume, estragou tudo. Estragou muito. Esta é a lição. As pequenas coisas causam grandes efeitos. E é isso que o autor diz à frente. O autor diz assim: assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Eclesiastes 10, versículo 1. Estultícia é uma dessas palavras que nós lemos e às vezes nós não descobrimos o sentido. A palavra traduzida por estultícia é o termo hebraico sekel, que significa tolice, futilidade, leviandade. A pessoa tem uma vida inteira pautada por honra e dignidade, toda a sua existência. Ela tem um balde de dignidade, é uma pessoa honrada, mas uma pequena mosca de insensatez, por vezes 5 minutos de tolice são suficientes para arruinar a sua vida para todo sempre. É impressionante isto. Nós podemos educar um filho por 20 anos e 5 minutos de conversa com um traficante no banheiro do colégio porão abaixo os 20 anos de educação que você dá. Podemos educar as nossas filhas por vários anos e 5 minutos de conversa com um rapaz ladino poderão jogar fora tudo aquilo que nós passamos de valores para ela. Como é que é um pouquinho só, uma mosquinha só de tolice, de insensatez, pode arruinar a vida inteira de uma pessoa digna, a sua dignidade. Vejam só o relato de um homem, gostaria de mostrar isso na Bíblia, com um dos grandes reis de Israel. Como este homem teve um pouquinho só de tolice e como este pouquinho de tolice acabou com a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no 2º livro dos Reis, capítulo 20. Nós encontramos esse episódio na vida do rei Ezequias. 2º Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Você poderia publicar para nós, meu querido? 2º Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Vamos ler juntos? Eu leio o versículo 12 e a igreja até o 18. Diz assim a palavra de Deus: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente.
Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí Ezequias reconhece a tolice que fez. Versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Aqui eu posso colocar um adendo aqui: enganoso é o coração do homem. Meus irmãos, ele recebe o inimigo, olha só, hospeda o inimigo, põe o inimigo dentro da sua casa, ele abre a guarda, mostra tudo o que tem. Ezequias não sabia que estava cavando a sua própria ruína. Vaidade, ostentação. A Babilônia é rica? Eu também sou rico, venha cá, venha ver, eu tenho ouro para mostrar para vocês. Ele não atinou que estava despertando a cobiça nos seus adversários. Meu pai falava uma coisa muito sábia para nós quando era pequenos: o bom cabrito não berra. Não fica falando, dando bom dia. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. O segredo, o sigilo da vida é o silêncio, é a boca fechada. Meus irmãos, um homem sábio, justo, temente a Deus, tolo. Um momento só de tolice pode estragar toda uma vida, meus irmãos. Para nós fica uma advertência muito grande que eu gostaria de que os irmãos entesourassem no coração de vocês. Porque um púlpito, ele não traz apenas ânimo, precisa trazer também à igreja a admoestação. Por vezes nós arruinamos a nossa vida por uma ninharia. Quanto casamento foi destruído por 5 minutos de tolice? Quantos moços e moças não se arrependeram para o resto da sua vida por 5 minutos de sequel, de tolice? Quanto perfume jogado fora por causa de uma pequena mosca? E uma das coisas que nós precisamos entender, que nós precisamos buscar, é que quando a palavra chega na nossa boca, antes de sair da nossa boca, ainda há tempo de freá-la. Eu sei, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio, e é verdade. Mas cuidado com as pequenas coisas, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você fala, cuidado com o tipo de conversação que você tem se alimentado, que você tem buscado. Cuidado com as amizades que deveriam ser cortadas logo no início do seu relacionamento. Quando se vê, muitas vezes, que aquela amizade não tem futuro algum, não vai te acrescentar nada na sua vida. O poder das pequenas coisas que não prestam. Uma pequena mosca, insignificante, acaba com todo um vasilhame de perfume e, meus irmãos, infelizmente, para sempre. Tem coisas que não tem como você voltar, não tem como retroceder. Essa foi a primeira ideia, o poder das pequenas coisas que não prestam. Gostaria de compartilhar a segunda ideia com os irmãos. A influência do que não presta, sobre o que presta.
Não é a mosca que fica perfumada, é o perfume que fica podre, é o perfume que apodrece, é o pequeno que estraga o grande, o perfume fica invalidado, a mosca apodrece e com ele estraga todo o perfume. O poder do mal, meus irmãos, ele é terrível. Já notaram que nós não conseguimos pegar saúde de alguém? Fica de um lado de uma pessoa sarada, esses caras de academia, que vão para a academia, saradão, né? Você vai ficar mais forte? Mas fique de lado de uma pessoa que está fungando, espirrando o tempo todo. Você ficará gripado. Saúde nós não pegamos dos outros, mas imediatamente pegamos doenças dos outros. É incrível a capacidade do mal, como é incrível. Quero ler o primeiro texto em Ageu. Ageu, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ageu, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque eu preciso fundamentar na Bíblia aquilo que eu estou falando para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então lá vinha o sacerdote, carregando uma coisa mundana, aquela coisa mundana que foi tocada pela coisa santa, ela não se tornou santa, ela continuou mundana. Então perguntou Ageu, lá no versículo 13, se alguém que tinha tomado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: sim, ficará imunda. Ou seja, tocou em alguma coisa que não presta, ficará imprestável. A influência do que não presta sobre o que presta. O que quer dizer isso? Fugir do mal, fugir do pecado, meus irmãos, não é covardia. Ah, eu sei os meus limites. Já ouviram essas pessoas? Não, mas eu sei até onde eu posso ir. Eu sei os meus limites. Ah, eu estou aqui nesse site aqui, mas ó, eu estou com esse amigo aqui, mas o que ele fala para mim entra por aqui. Todas as pessoas que caíram um dia sabiam seus limites, sabiam os limites das suas forças, sabiam até onde podiam ir, sabiam o que podiam fazer e o que não podia, e depois não conseguiram. Tem um poema de Trelúcio, que tinha um domador de serpente, eu já usei esse exemplo aqui em outros sermões, e ele encontrou uma serpente que tinha a capacidade da jiboia e da sucuri, ficava ali enorme, e ele trabalhava no circo. E aí então ele começou a ensinar aquela serpente a fazer o número do circo. Ela ficou grande, e esse circo ficou famoso. Ele abriu os braços, a serpente vinha, começava a subir pelo seu corpo, enrolava todo o seu corpo, ele com os braços abertos, e a serpente ficava com o rosto dele ao lado da cabeça da serpente. E aí ele fazia assim, estralava os dedos, a serpente desenrolava e ia para dentro da caixa. Número esgotado, era difícil, nem o Circo de Solé vendia tanto ingresso como esse circo, lotado. Determinado dia, arquibancada cheia, camarotes todos vendidos, lá vem o número do homem da serpente domesticada. Holofote, aquelas luzes características que tem no circo, aí vem a serpente, enrola, ele estrala os dedos, e Trelúcio ele é muito detalhista no que ele escreve, ele diz assim: o único som que se ouviu, foi o dos seus ossos sendo esmagados pela serpente. Qual é a aplicação disso? Ele pensou que tivesse o domínio, que ele daria ordens à cobra, à serpente em qualquer momento, e ela desenrolaria. Mas não,
Ele alimentou, brincou com ela, compartilhou a sua vida com ela e no final a serpente o matou. Muitos de nós brincamos com situações irregulares na nossa vida. Fazemos concessões em relacionamentos, em práticas, em atitudes e na área moral. Brincamos com coisas que sabemos muitas vezes que são daninhas na nossa vida e julgamos que a qualquer momento nós podemos nos livrar daquilo. E um dia, surpresos, descobrimos que não temos mais aquela coisa, não tem mais a espessura de um dedo e que não podemos mais esmagar a serpente com as nossas mãos, mas aquilo nos dominou. Principalmente você que é moço, você que é jovem, e nós maduros, os mais vividos também. Nenhum de nós é forte. Cuidado com o que se lê, cuidado com os pensamentos, cuidado com as más companhias, cuidado com as pequenas coisas que estragam a vida. A mosca morta estraga o unguento do perfumista. Mas há uma outra questão, a última questão, porque eu não quero terminar tão negativamente assim a mensagem, que eu julgo necessário abordar. Assim como Deus gosta de perfume, nós também somos conhecidos como o bom perfume de Cristo. Deus pôs perfume na natureza, pediu perfume no culto, nós também somos chamados de perfume. E nós vamos então entrar no terceiro e último aspecto que eu quero abordar nessa mensagem nessa noite. Nós crentes, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida a Cristo, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, afirma isso: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto na igreja, tanto lá na sala de aula, tanto aqui no colégio, tanto no nosso emprego, na nossa casa, no nosso relacionamento com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Principalmente lá fora, no mundo, o crente onde está colocado por Deus, segundo os planos de Deus, ele faz a diferença. Exala o bom perfume que atrai o perdido, que atrai também muitas vezes, através do seu testemunho, o que está distante da palavra do Pai. Muitas oportunidades o Pai nos dá para sermos bons perfumes. E quantas moscas atrapalham e apodrecem nas nossas relações. Você já não teve isso? Você já não passou por isso? Hoje, num mundo com pouco tempo para conversarmos com as pessoas, é verdade? Não tem tempo para conversar com as pessoas. Famílias inteiras sentadas no sofá, cada um mexendo no seu celular, falando no WhatsApp. Falar da beleza do amor de Cristo nas nossas vidas, das transformações, nós esbarramos muitas vezes por falta de tempo. Que, na verdade, meus irmãos, é a falta de amor ao próximo. Quem é o teu próximo? Muitas vezes nós achamos o próximo aquele que está ali na nossa... Não só esse. O teu próximo é aquele que Deus colocou na sua mão. Você tem orado? Você tem separado um tempo na sua casa para orar com a sua esposa, com seus filhos? Ou mesmo você, individualmente? Na minha idade, é comum, viu, Eliezer? Você não é mais jovem que eu, mas perder o sono à noite. Às vezes eu durmo muito cedo e eu acordo 3, 4 horas da manhã. Para quem não é crente, isso é um dilema muito grande. O que eu vou fazer? Eu sei o que eu faço, eu pego a Bíblia e vou ler. É isso. Nós temos que pegar as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Hoje, no mundo com pouco tempo, e uma pergunta que eu gostaria que,
para encerrar as nossas considerações nessa noite, eu gostaria de fazer para você: que tipo de perfume somos? Que tipo de perfume que atrai você? Perfume que chama a atenção, que enleva, que te aproxima de Cristo? Ou um mau cheiro, apodrecido por moscas mortas que caíram na nossa panela de perfume? Que tipo de perfume que atrai você? Nosso perfume, nosso caráter cristão, a conduta que exibimos ao mundo, ou seja, o nosso testemunho, ele atrai ou ele repele? Somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o panelão de perfume de Deus. Meus irmãos, cuidado com as pequenas moscas mortas na nossa vida, com pessoas e na vida da igreja, porque uma mosca no perfume, ela acaba com todo o bom cheiro. E uma das coisas mais importantes que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos a cada dia, a cada momento da nossa vida, buscar nos aproximarmos mais de Deus. Você é um bom perfume de Cristo? Se você ainda não é, você pode sair daqui nessa noite exalando um bom perfume de Cristo. Basta simplesmente você entregar o seu caminho ao Senhor. Confessar a Deus que sem Ele, sem o poder do Espírito Santo, você é insuficiente para vencer os desafios da vida. E colocar aos pés da cruz de Cristo, nesse momento, toda a sua dificuldade, toda a mosca morta que apareceu na sua vida, e sair dali exalando o bom perfume de Cristo. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nesse momento em que nós encerramos a mensagem nessa noite, permito a Deus que a cada momento da nossa vida possamos buscá-lo com amor, com fidelidade e, acima de tudo, com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Por isso, ó Deus, nos modifique, transforme o nosso coração. Nos livre de todo o mal. Guarda-nos, Senhor, com as tuas mãos, com o teu poder, e reveste-nos, Senhor, de todo o poder e segurança de poder estar em suas mãos. Coloque sobre cada um de nós, nesse momento, a tua couraça protetora. Nos livre, ó Deus, das setas lançadas pelo inimigo. Unja-nos, Senhor, com teu bálsamo sagrado, e onde quer que estejamos, possamos exalar o bom perfume de Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nós vamos cantar o hino 368. Deus os guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus os guarde pelo seu poder.